o amor de Deus com o pecador. E para isso nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar de bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Vamos estar citando alguns outros versículos até o 13. Glória a Deus. Veja que Davi, ele se preocupa com a linhagem do rei, cujo qual ele foi o sucessor. Ele se preocupa com Saul e com a descendência de Saul, perguntando, fazendo uma pesquisa para saber se tinha alguém ainda vivo. E nós sabemos que havia uma aliança entre Davi e Jonatas, que está registrado lá no capítulo 20, versículo de número 15 e 16, quando Davi e Jonatas eram amigos que se amavam, tinham eles uma afinidade muito grande, lutavam juntos, e um dia fizeram uma aliança, e Jonatas disse: nem tampouco cortarás da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. E também no capítulo de número 24, Davi renova a aliança, agora desta vez com Jonatas. Quem há, diz a Bíblia lá no versículo 21 do capítulo 24 de 1 Samuel: agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Assim jurou Davi a Saul. Então Saul foi para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós estamos vendo aqui uma aliança de homens que foi feita no passado. E o próprio rei Davi, ele estava preocupado com essa aliança e buscava então saber se por acaso tinha ainda alguém vivo da linhagem de Saul, por causa de Saul, da linhagem de Jonatas, filho de Saul, por causa da aliança que fez com ambos, pai e filho. Estava ali procurando. E Ziba, então, registra a Bíblia que chama este da linhagem de Saul de aleijado, menosprezando a figura de Mefibosete, que é a qual nós vamos fazer aqui menção. E lá em 2 Samuel 4, verso 4, diz a Bíblia: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ela caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E Ziba então dá notícia a Davi: tem aí um aleijado. Aleluia. Parece que quando nós conhecemos alguém que tem uma particularidade, nós tratamos mais do defeito do que tratamos com o seu próprio nome. Isso é uma tristeza. E nós vamos ver aqui o amor de Deus. Quando Deus ama, ele se preocupa, aleluia, com o pecador. E havia entre eles um acordo. E lá no versículo 1, Deus
está falando ali que Davi é quem quer saber aonde tem, se tem. E nos mostra aí, tipificando a figura de Deus, procurando o pecador. Aonde está o pecador? E, como diz a Bíblia, Deus está em busca da salvação da humanidade. Aleluia. E diz a Bíblia, havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Zipa, no versículo 2. Chamaram e disse o rei a Zipa, e perguntou se havia alguém lá da família de Saul, de Jonatas. E Zipa começa a falar, então, e diz ali um aleijado, Ziba, um servo da casa de Saul. E no versículo de número 3, registra a Bíblia que esse que tinha estava enfermo. Aleluia. Não podia caminhar, perdeu a mobilidade e ele tinha que ser carregado. O que podemos observar aqui, num primeiro momento, é que tinha sim e esse era enfermo, totalmente limitado, e podemos até entender que ele era um estorvo, ele era um atrapalho, porque alguém tinha que carregar ele por onde quer que vá. E nós vimos aqui na expressão de Ziba o abandono, a rejeição, o preconceito, e nós vimos aqui na dedicação, na importância de Davi, aleluia, o próprio Deus se importando com o pecador. No versículo 4, o rei pergunta, onde está? E a Bíblia diz que ele estava lá, que Ziba falou que estava lá na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aleluia. Maquir significa vendido, Lodebar, sem pasto, em terra de angústia. Oh, aleluia. Nós temos aí a figura de alguém que era desprezado, de alguém que era antipatizado, de alguém que era um estorvo, de alguém que não caminhava, de um paralítico, de alguém que tinha a sua mobilidade comprometida, aleluia, e que era desprezado, um estorvo. Mas o rei queria saber aonde estava, aleluia, porque para Deus não existe acepção de pessoa. Lá no versículo 5 diz a Bíblia, mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mandou Davi trazer ele de onde ele era vendido, de onde ele não tinha pasto, de onde ele sofria uma tremenda angústia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Nós estamos vendo aqui Davi, segundo o coração de Deus, preocupado, se importando com o pecador, com aquele que não tem ninguém por ele. Aleluia. Onde estão então os aleijados? Onde estão então os enfermos? Onde estão então os pobres? Onde estão então os necessitados? Aonde está a necessidade para que a igreja vá atrás buscá-lo? Como disse Davi aqui, vá buscá-lo. E a Bíblia diz que vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou e disse-lhe Davi, Mefibosete. E Mefibosete disse, teu servo. Três coisas que acontecem. Mefibosete veio, Mefibosete prostrou-se, porque a sua situação não lhe era favorável, e Mefibosete reconheceu a sua indignidade, porque ele estava ali então diante do rei. Aleluia. Estava com temor, porque ele sabia que estava perdido. Mefibosete estava na desgraça, sem graça. Mefibosete estava repudiado, vendido numa terra de angústia. Glória seja dada o nome do Senhor. E Davi começa a falar com ele e diz, não temas, pois de certo usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas teu pai, te restituirei
todas as terras de Saul, teu pai, no caso, seu avô, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Aleluia. Deus está nos mostrando aqui, na condição de pecador, Mefibosete. O pecador, ele é um paralítico espiritual que na maioria das vezes não faz o que quer, mas faz aquilo que o pecado lhes oferece, faz aquilo que o pecado lhes ordena, completamente vendido para o pecado, completamente em uma vida de angústia e sem providência de Deus. Aleluia, sem paz no seu coração. Muitas das vezes perdendo até o seu próprio sono, mas quando essa pessoa, resgatada pelo próprio Deus, quando essa pessoa, aleluia, vem na direção do Senhor, a primeira coisa que o Senhor faz, a primeira providência do Senhor, é então, num processo, quem sabe, um tanto lento, talvez demorado, talvez sim, talvez não, começa então a lhes restituir tudo aquilo que foi perdido no passado, quando ainda então o pecador não tinha Jesus como seu Salvador pessoal. Glória seja dado ao nome do Senhor. No versículo de número 8, Mefibosete se inclina e diz a Davi: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete presta então reverência, aleluia, a Davi. Todo pecador que se entrega ao Senhor lhe reverencia. E Deus não olha como olha o homem. Deus ama o pecador, aleluia. Deus, ele é riquíssimo em perdoar, e as suas misericórdias duram de eternidade a eternidade. Lá no capítulo 2 de Efésios, versículos 4 e 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nós podemos entender aqui que o valor de um homem é igual ao valor com que ele foi pago. Aleluia. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Oh, aleluia. E o nome do Senhor é glorificado, porque o interesse do Senhor é abençoar todo o pecador, todo aquele que se volta para Deus, vindo de uma terra de angústia, vindo de uma terra sem providência, vindo vendido para o pecado, quando se arrepende, o Senhor Deus o recebe e começa então a construir uma nova história, virando a sua página e escrevendo uma nova história, e agora de vitória, restituição, reconstituição, devolução dos bens perdidos, da devolução, aleluia, do seu caráter, aleluia, do seu valor. Glória seja dado o nome do Senhor. Diz a Bíblia: então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu Senhor. Sem querer foi promovido, sem esperar foi promovido, sem pensar. Deus não só o perdoou, como começa agora na vida de Mefibosete, tipificando o vil pecador, devolver, restituir, aleluia, tudo aquilo que foi perdido. Talvez esteja falando para alguém aqui que já não tem mais esperança, perdeu, quem sabe, todas as oportunidades e não acredita mais em nada. E eu venho te dizer: crê no Senhor Jesus Cristo, porque coisas grandes Ele tem para fazer na tua vida. Entrega verdadeiramente a tua vida nas mãos do Senhor, porque a intenção do Senhor, num primeiro momento em que Ele já te ama, é devolver tudo aquilo que você perdeu.
Diz a palavra do Senhor: trabalhar-se-á a terra, tu e teus filhos. No caso, ele estava falando para Ziba, que era quem cuidava de Mefibosete. Recolherás os frutos para o filho do teu senhor, para Mefibosete, para que tenha pão o que comer. Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão na minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Mefibosete, que dependia de Ziba, quem sabe até mesmo humilhado, aleluia, não sei que tratamento ele recebia de Ziba. Agora Ziba, com seus filhos, seus servos, tinham que trabalhar em favor daquele que era tido como aleijado. O Senhor fez uma reviravolta. O Senhor fez com que as coisas mudassem, porque Deus olha o pecador, aleluia, não aquele que despreza o pecador. E a Bíblia diz ainda no versículo de número 10, vai ficar na minha presença, vai comer na minha mesa, aleluia, porque ele não tinha esses privilégios, como já falamos, vendido no pecado, sem providência e em angústia, e agora estaria ele comendo na mesa do rei. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o Senhor falou, o rei manda seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Oh, glória a Deus! Significa comunhão com o rei Davi. A Bíblia chega a comparar Mefibosete ao tratamento que Mefibosete começara então a receber como um dos próprios filhos do rei Davi. Tamanho era o amor de Davi para com Mefibosete na condição de abandonado, de rejeitado, de vendido, de necessitado. Tamanha é a comunhão de Deus para com aquele que é perdido, que ainda não conhece o Senhor, não conhece o poder de Deus. Aleluia. E diz a Bíblia, no versículo de número 12, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13. Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Ficou protegido, aleluia, virou um herdeiro, porque agora ele era tratado como filho do rei, e tinha ele então um filho. Aleluia. O que significa nessa passagem que mesmo Mefibosete, lá em meio à angústia, mesmo Mefibosete lá desamparado, passando necessidade, mesmo Mefibosete achando que ninguém era por ele, na verdade tinha um rei que estava procurando por Mefibosete, até que o encontrou, o exaltou e colocou ele a seus cuidados, aos cuidados do rei. Aleluia! Saiba você que está aí do outro lado, que talvez pela prova, pelo deserto, pelo vale que você esteja passando, que você pense que não tem ninguém por você. Eu venho te dizer aqui nessa hora que Deus vai tirar você dessa solidão, Deus vai tirar você desse vale, Deus vai tirar você dessa vida de pecado, aleluia, restituir, devolver e abençoar você. E você vai viver para sempre na mesa do rei. Lembre-se, Deus é por você. Essa passagem de Davi em busca de uma descendência de Saul e de Jonatã tipifica perfeitamente a busca de Deus pelo pecador. Aceita Jesus como teu Salvador. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém.